uma pessoa extremamente culta, e sou uma pessoa extremamente culta exatamente por ser autodidata. Eu não tenho que me proteger, eu não tenho um diploma para me proteger. Então eu tive que provar isso. Eu parei os estudos na segunda série ginasial para ser jornalista, e a primeira vez que entrei numa universidade foi para ensinar jornalismo, e depois para ensinar literatura, etc, etc. Então o autodidata ele tem que se precaver muito mais. Meus pais eram muito jovens e eles tiveram um filho, ele com 20, ela com 20 também, tiveram um filho. E logo depois tiveram 2 filhos. Aí a minha mãe se preparou durante 7 anos para ter uma filha. Aí essa filha não apareceu, apareceu um gigante, porque ela deve ter tomado tanta vitamina, tanta coisa, né? Apareceu um gigante. E logo depois, um ano depois, nasceu a minha irmã. Então eu tive os meus 2 irmãos, já com 7, 9 anos, tomando conta da vida deles, fazendo as coisas. Todos os carinhos da mãe e do pai para a filha, que finalmente tinha nascido, e aquele mangolão imenso, que não tinha. Então eu fui um menino muito solitário. Muito solitário porque, você vê, meu nome é Faustin von Wolfenbüttel, que é um nome difícil. Eu morava, não posso dizer que eu morava numa favela, mas eu morava num bairro muito pobre de Porto Alegre, onde a maioria eram negros e extremamente pobres. E meu pai era barbeiro ali. E tudo que eu queria era me chamar Santos, ou Silva, ou ter o tamanho e a cor do pessoal para ser igual a todo mundo. Então, de uma certa forma, quando eu fui ser repórter de polícia no Diário de Notícias, em Porto Alegre, em 1954, que era uma espécie de repórter de polícia e contínuo. Eu pegava pequenas notas na delegacia, vinha, escrevia o diabo, ganhava um pouquinho e também ia comprar café para o pessoal no botequim, etc, né? Mas para mim foi uma liberação, porque eu me livrei de uma infância muito triste. E foi exatamente quando os meus problemas começaram, porque aí eu tinha que mentir a idade para poder ser jornalista. Se eu dissesse que eu tinha 14 anos, ninguém me empregava. E então eu comecei a aumentar a idade. Dia que tinha 18, 19, 20, eu já não lembro mais. Eu nunca pensei nisso seriamente. Para mim, a ideia de que eu não era brasileiro, porque é preciso que esse país comece a botar na cabeça que ninguém é brasileiro nesse país. Quer dizer, brasileiros são esses índios que vêm sendo assassinados há 400 anos sem que ninguém faça absolutamente nada. Esses são brasileiros. Mas que a ideia do estrangeiro é sempre porque ele é ou mais alto, ou mais louro, ou mais... Mas nunca me passou pela ideia a consciência de que eu não era brasileiro. Porque nós éramos pobres e nós vivíamos entre pessoas pobres, então o que a gente conversava era sobre o Brasil. Mais tarde é que eu vim verificar que, é claro, com um nome desse, um nome absolutamente singular, Wolfenbüttel é um nome de um principado na Alemanha, e mais tarde é que fui ver que a minha família veio para cá em 1824, muito rica, essa coisa toda, que o meu
tataravô era um príncipe, né? Da minha família eu tenho uma moça que casou-se com o rei da Dinamarca, eu tenho uma outra que casou-se com o rei da Prússia, tenho uma que casou-se com o tsar da Rússia. Então era uma família extremamente rica e da maior aristocracia. Quando eles decidiram, houve uma briga religiosa, porque era um principado protestante que decidiu ser católico, também por questões de dinheiro, e o príncipe veio para o Rio Grande do Sul com mais de 100 colonos. E lá, por incrível que pareça, em vez de casar os filhos com a aristocracia brasileira, se meteu na Revolução do Bento Gonçalves, perdeu tudo, até que nós chegamos a essa situação. Quer dizer, o que eu estou te dizendo, de não lumpen, mas proletariado, certamente. O impacto maior da minha vida foi quando eu vim para o Rio de Janeiro com 18 anos. E eu vi a Avenida Atlântica, e eu lembro que eu estava com o Rogério Frois, que é um ator que já tinha acabado de vir comigo de Santos, e mais uma namorada minha, que eu não lembro o nome dela agora. E eu tinha, 18 anos, e eu beijei essa calçada aqui e disse: nunca mais vou sair daqui. Esse é o lugar mais bonito do mundo. E os gaúchos que me perdoem, porque eu sou muito gaúcho, mas a minha pátria é Copacabana. O Pasquim foi uma coincidência que deu certo. Por acaso, os melhores jornalistas do Brasil eram também os mais honestos, e os mais talentosos, e os que escreviam melhor. E eles se reuniram e fizeram uma revolução, não só na imprensa brasileira, como na imprensa mundial. Quando o Pasquim saiu, você não tinha um jornal no mundo com o Pasquim, nem o Rolling Stones, nem o Private Eye, nem o Le Canard, né? Que eram mais mordazes, mas nós estávamos lidando com uma ditadura. E nós fizemos uma coisa incrível para a época. Nós não fizemos crítica a favor. Nós não mostramos a ditadura como um poodle de divã. Nós mostramos a ditadura como um Doberman que ela era. E foi preciso muita coragem para fazer isso na época. O meu irmão do meio e o mais velho estavam servindo o exército com um jovem repórter, que era o Glênio Pérez, que depois acabou vice-prefeito de Porto Alegre. E o meu irmão disse ao Glênio: olha, eu tenho lá em casa um garoto que escreve poesia, não para em emprego nenhum, já foi despedido de tudo que é lugar. E eu tinha, Eu tinha 14 anos. E o Glênio disse: olha, manda ele passar no Diário de Notícias, que era o jornal do Chateaubriand em Porto Alegre, e a gente conversa. Mas o Glênio também tinha o quê? Eu tinha 14, o Glênio tinha 23, 24 anos, não tá a idade dos meus irmãos. E eu fui para lá. E o dia que eu cheguei no Diário de Notícias, que era na Rua da Praia em Porto Alegre, foi o dia que o Getúlio havia suicidado. Então houve um quebra-quebra enorme, porque era o jornal do Chateaubriand. E eu vi aquelas pessoas jogarem tudo era no primeiro andar, o povo enfurecido, jogando tudo para fora. E eu vi uma máquina de escrever e eu me tranquei no banheiro com a máquina de escrever. E quando o quebra-quebra passou, eu levei a máquina de escrever para casa. Foi assim que eu comecei a escrever com máquina de escrever, no dia 24 de agosto de 1954. Foi quando começou a minha carreira jornalística, que é que se pode chamar de carreira. O jornalista que não, afinal de contas, não é exemplo para jornalista nenhum.
Mas lia tudo. Quer dizer, eu lembro que na livraria do Globo de Porto Alegre, era uma livraria enorme, não tem nada a ver com a TV Globo, era a livraria do Globo, que era também a maior editora do Brasil, porque ela editava o Érico Veríssimo, e o Érico Veríssimo traduzia Proust, e o Mário Quintana traduzia Charles Morgan. Então, enfim, você tinha. E eu passava pela livraria do Globo, como nós éramos muito pobres, eu roubava um livro sempre que eu tinha oportunidade. E mais tarde eu fui descobrir que o gerente, para quem eu sugeri já o prêmio Nobel, o gerente da livraria, deixava eu roubar. Porque claro que devia ser um roubo meio idiota, todo mundo devia estar vendo. Mas como eu roubava livros bons, foi assim que eu fiz a minha cultura, ele foi deixando. Um dia, por que é que eu sei que ele sabia? Porque um dia eu roubei um baralho, tinha lá um baralho. E ele chegou e disse, olha, livro pode, baralho não. Eu gostaria de ser o que eu sou, um excelente ator. Toda a minha vida foi dirigida para o teatro. Eu fui crítico de teatro muito tempo, mas infelizmente eu nasci no Brasil, eu tenho 1,93 m e eu não podia ser o melhor ator do Brasil. Então eu digo, bom, é melhor ser o melhor romancista, o melhor poeta, o melhor... Eu não podia, porque, claro, você põe um homem de 1,93 m no palco, alguém vai ter que explicar porque é que alguém vai ter que fazer um comentário sobre a altura daquele homem, não? Mesma coisa que você botar um sujeito de 1,45 m no palco, alguém vai dizer, mas o que é que esse cara... Então ficou muito complicado quando eu descobri que eu só podia ser autor de monólogos. Ou então, não, nosso tio gigante vem aí todo mundo recebe o tio gigante, coisa, mas ficava muito complicado. Mas realmente eu sou um ator bem melhor do que eu sou um escritor. É isso que eu gostaria de ser. E tanto que quando eu morei na Dinamarca, eu fui ator, eu dirigi teatro lá. Porque na Dinamarca, ou nos países do norte da Europa, eu continuo sendo um sujeito alto, mas sou uma pessoa normal. Quer dizer, se eu saio aqui agora no Rio de Janeiro, todas as pessoas, eu vou chamar a atenção pela altura. E em países do norte da Europa eu não chamo a atenção pela altura porque são tantos, são 10, 15, 20, etc., né? Olha, eu seria muito idiota para dizer que eu acredito em Deus ou que eu não acredito em Deus. Deus está muito acima das minhas forças. Está entendendo? Eu acho que o ser humano, basta os 10 mandamentos, ou 9, 8, 10, você está entendendo? Você não precisa muito mais. Basta você fazer aquilo que dizem os 10 mandamentos para você ser um homem decente. Quando eu falo de um homem decente, eu digo um homem que não usa a sua liberdade para ferir os outros. Então eu acho que Deus, os pecados veniais que eu certamente cometi, se ele é essa pessoa extraordinária, a ponto de fazer o mundo tão bonito e harmonioso, ele não vai perder tempo com um reles pecador de quinta categoria como eu. De modo que Deus não me importa. A não ser, logicamente, quando eu tenho dor de dentes ou quando tiver um irmão meu para morrer, uma coisa aí, eu peço para ele. Mas, no geral, ele não importa. Mas isso é uma coisa que não me interessa absolutamente. Mas de jeito nenhum.
Isto eu estou me lixando. Como o Cartola disse, quem quiser fazer por mim, que faça agora. Entendeu? Não estou me lixando. E o que é que eu vou ser lembrado? Vamos dizer... O que é que eles podem dizer mais do que dizem hoje? É um sujeito carrancudo, mal-humorado, mas que nunca entregou a rapadura. E se disserem isso hoje ou amanhã, eu não sei. Eu não levo muita fé nessa geração que vem aí, de modo que eu acho que eu não devo ser muito bem lembrado, não. Mas isso não me importa. A sinceridade, a lealdade. Isso é a característica que eu mais admiro na literatura, é a sinceridade. E já vou te dizendo que a coisa que eu mais odeio numa pessoa é a ostentação de falsas virtudes, é a hipocrisia, né? Eu sinto muito orgulho da minha filha mais velha. Mas isso não tem nada a ver comigo. Ela é realmente muito talentosa e chama-se Andrea Wolfenbüttel, vou dizer o nome dela. Ela é jornalista e tem o mau gosto de morar em São Paulo. É casada com um jornalista também chamado Albino Castro, que eu acho que é hoje é diretor da Gazeta Mercantil. Né? Mas essa é uma moça que me enche de orgulho. Agora, eu faço questão de dizer, o talento, as qualidades dela, essa coisa toda não tem nada a ver comigo, porque, como eu disse que o amor de pai se constrói, essa coisa toda, eu tive que sair do Brasil muito cedo, ela morava na Argentina, quer dizer, nós nos vimos poucas vezes, e a nossa amizade começou, eu acho que quando eu fui receber o Arraiz em Pernambuco, e ela morava em Pernambuco, e eu dei uma palestra em Pernambuco, e foi aí que nós nos tornamos grandes amigos, como somos até hoje. Desde os 14 anos eu vivo do que eu escrevo. É uma vida ruim, não é uma vida boa, é uma vida mal paga, mas é o que eu sei fazer. Então eu escrevo quando me pagam. Então o meu processo criativo sempre foi esse. Assim, me pedem para fazer uma coisa, eu escrevo e me pagam. Eu não sei se eu escreveria alguma coisa se eu não tivesse o pagamento diante de mim, com exceção deste meu romance, A Mão Esquerda, porque de repente eu fiquei com medo que eu não soubesse mais escrever. E eu estava numa situação familiar complicada, foi essas vezes que eu rezei para esse Deus e que eu digo que eu não sei se eu acredito ou não, eu digo, por favor, faz eu escrever de novo. E eu escrevi um belíssimo romance, aparentemente, segundo o Carlos Heitor Coni, segundo o Milor Fernandes, segundo o Rubem Fonseca, o Veríssimo, o Moacir Werneck de Castro. Enfim, todas essas pessoas que eu odeio, porque escrevem melhor do que eu, foi o grande romance da nossa geração. Esse eu escrevi grátis, porque senão eu ia morrer. Olha, rapaz, eu sou uma pessoa incapaz de odiar. Amor, eu acho que é uma coisa construída.
Felicidade, eu só posso imaginar em relação à desgraça dos outros. Se eu vejo um homem tronco na rua, eu sou um homem feliz. Se eu vejo um sujeito sem uma mão, eu sou um homem feliz. Eu não posso me queixar de nada. Eu tenho 2 braços, 2 pernas, eu vejo, eu ouço, eu estou um pouco mais gordo do que eu deveria estar, mas eu estou vivo, com as minhas faculdades mentais intactas. Eu bebo um pouco demais. Eu acho que só um canalha não diria que está feliz, porque eu acredito que o mundo foi feito não para as pessoas serem mais ricas ou mais poderosas, mas para elas poderem ser felizes. Nesse sentido, eu acho que eu sou um sujeito muito feliz. Eu sou um homem. E sou um homem que vive de acordo com um código ético interno que eu mesmo fiz e que talvez meus pais tenham me ajudado a fazer. Eu acho que, nesse sentido, eu sou um homem feliz.